Números 19. Disse também o Senhor a Moisés e Arão: Esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocado uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, hisopo e lã vermelha, e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará as suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará as suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o cair da tarde. Um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará num local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação, para a purificação de pecados. Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará as suas roupas e ficará impuro até o cair da tarde. Este é um decreto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes. Quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no 3º e no 7º dias, então estará puro. Mas se não se purificar no 3º e no 7º dias, não estará puro. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver ficará impuro 7 dias, e qualquer recipiente que não estiver bem fechado ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura, colocará um pouco das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramarão a água da fonte por cima. Então, um homem cerimonialmente puro pegará hisopo, molhará na água e a aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estavam ali. Também a aspergirá sobre todo aquele que tiver tocado num osso humano, ou num túmulo, ou em alguém que tenha sido morto ou que tenha sofrido morte natural. Aquele que estiver puro a aspergirá sobre a pessoa impura no 3º e no 7º dia, e no 7º dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas e se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele está impuro. Este é um decreto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará as suas roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o cair da tarde. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar se tornará impura, e qualquer pessoa que nela tocar ficará impura até o cair da tarde. Fala pessoal, tudo bom? Vamos a alguns comentários breves sobre esse capítulo. A gente já falou em outras ocasiões sobre essa questão da pureza, para os hebreus, para os israelitas, a questão deles serem considerados puros, deles ficarem impuros, o que é que os tornava impuros, o que é que tornava às vezes uma casa, um objeto impuro. Isso tudo tinha muito a ver com a questão
da higiene, né? Já que eles estavam no deserto, em condições precárias, e tudo aquilo que poderia dar origem a uma doença, a uma contaminação, algo que poderia ser contagioso, algo que poderia provocar doenças, Deus tratava isso como algo impuro, né? E as pessoas que tivessem enfermas ou tivessem tocado em algo impuro, elas poderiam estar contaminando outras, por isso que elas eram declaradas impuras. E tudo que era impuro ou era destruído ou era colocado numa espécie de quarentena, né? Era colocado separado até se purificar, né? E dependendo do que fosse, poderia estar se separando alguns dias, poderia estar se separando, né, mais tempo, né? Isso tudo vai variar de situação para situação. E aqui nesse capítulo está falando daqueles que encostariam, né, encostassem num morto, num cadáver, ou num túmulo, ou em ossos humanos, enfim. E esses deveriam ser colocados à parte, né, cumprir ali aquele prazo, né, de ritual ali de impureza, para que eles pudessem ser novamente declarados puros. Isso era uma coisa para preservar a vida deles, né? Para preservar a integridade de toda uma nação ali naquele contexto. E fala aqui que esse ritual, nesse caso específico, utilizava uma novilha vermelha, né? Como diz aqui no início do capítulo. Esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou: mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga, ou seja, que nunca tenha carregado, né, pesos sobre si. Então, essa novilha, ela, diferentemente de outros animais que foram sacrificados, de outros ritos de sacrifício que a gente já viu, ela tem algumas singularidades. Por exemplo, ela tinha que ser sacrificada fora do arraial, né? Ela tinha que ir para fora do acampamento para ser sacrificada. Uma outra característica, mais da novilha era queimado, né? O sangue era queimado, os excrementos eram queimados, ou seja, todo o animal era queimado. Outra coisa, aqueles que faziam o rito, né, que sacrificavam, que matavam a novilha, também se tornavam impuros e tinham ali todo um rito para que eles se tornassem puros. Era diferente do rito direcionado às pessoas que tocassem em mortos, mas eles também tinham que obedecer ali um rito, ficar algum tempo impuros até novamente terem contato, enfim, e voltarem às outras atividades comuns, né? E o que a gente pode tirar dessa situação? Primeiro, o caráter santo de Deus, porque quando fala de pureza, de impureza, ainda que se tratando de algo físico, isso nos remete à noção de que Deus é um Deus santo, de que nós, como pecadores, somos impuros, e que o que é santo não tem comunicação com aquilo que é impuro, a não ser que haja morte, que haja sacrifício, que possa novamente nos reconectar com a pureza, nos reconectar com aquele que é santo, né? Nos tornar novamente puros. Então, para que haja isso, é necessário haver separação, é necessário haver morte de um inocente, para que a gente possa ser reconciliado. Uma outra lição é que Deus sempre está preocupado com a vida. Tudo que Deus nos fala, tudo que Deus nos instrui a viver, tem a ver com vida. Então, quando Deus fala para a gente se separar, quando Deus fala das coisas impuras, é porque Ele sabe aquilo que promove vida daquilo que promove morte. E obedecer a Deus é um caminho de vida. Então, para tudo, né? Ainda que o exemplo aqui seja muito específico, toda
a palavra de Deus, toda a lei do Senhor, ela promove vida, ainda que você não entenda. E tudo aquilo que Deus diz que é pecado, tudo aquilo que Deus diz que é mal, isso de alguma maneira produz morte, nos separa de Deus. Só de nos separar de Deus já produz morte, né? Então a gente precisa obedecer, mesmo que nem sempre entendamos os porquês, mas precisamos crer na palavra de Deus. E por fim a gente vê a analogia com Cristo. Quando a gente percebe que essa novilha vermelha, ela foi sacrificada fora do acampamento para que impuros pudessem se tornar puros. Ela que era pura, perfeita, teve que dar a sua vida por pessoas impuras e imperfeitas. Jesus também levou sobre si as nossas impurezas, ele levou sobre si a nossa culpa, ele sendo perfeito, e ele foi morto para que nós, pelo seu sangue, fôssemos purificados de todo o mal. E é isso. Espero que você tenha compreendido, tenha sido edificado. Que Deus te abençoe, que seu coração se encha de gratidão hoje pelo sacrifício de Jesus, um sacrifício definitivo que te cobre e que te purifica de todo o mal. Deus te abençoe. Até mais.